meu coração deseja sem parar só a tua presença, só a tua presença. Prata e ouro não se pode comparar, nada que existe pode se igualar com a tua presença, com a tua presença. É a tua presença, é a tua presença que me faz descansar, que me faz esperar, que me faz confiar em ti. É a tua presença, é a tua presença que me faz descansar, que me faz esperar, que me faz confiar em ti. Tua presença. Glória a Deus, é a presença de Jesus nesse lugar, nos ajudando, nos confortando, segurando pela destra do seu nome. No meu rosto que me levanta e me faz seguir de novo, só a tua presença. Glória a Deus, é a tua presença, que sai de um novo lugar. Se tu não fores comigo a me acompanhar, glória a Deus, maravilhoso Deus, só a tua presença, é a tua presença, é a tua presença, Deus, é a tua presença que me faz descansar, que me faz descansar, que me faz esperar, que me faz confiar em ti. É a tua presença. O culto não é sobre os irmãos, o culto não é sobre os pastores, os líderes, e muito menos sobre a preleitora ou dirigente, mas o culto é sobre a presença de Jesus Cristo. Ou melhor dizer, nós estamos aqui nesse lugar, nós viemos nos preencher da presença de Deus, nós viemos, aleluia, buscar a presença de Deus. Aleluia, glória a Deus. É a tua presença que me faz prosperar, é a tua presença que me faz caminhar, é a tua presença que muda minha vida, minha vida. É a tua presença que está aqui, é a tua presença, eu posso sentir, é a tua presença, é a tua presença. É a tua presença, é a presença de Jesus, irmão. É a tua presença, amor, nada melhor, não há ninguém melhor, porque só a presença de Jesus pode se identificar com a coisa melhor do mundo, uma coisa incomparável, uma
Glória a Deus, aleluia. É a presença de Jesus que nos trouxe aqui. É a presença de Jesus que nos permitiu estarmos ainda firmes na presença dele. Porque se dependesse de nossas forças, aonde nós estaríamos? Se dependesse de nós, se dependesse de nossa confiança. Pois somos seres humanos imperfeitos, inseguros de si mesmo e de suas ações. Glória a Deus, aleluia. Eu peço aos amados irmãos que abram sua Bíblia lá em Lucas, capítulo 15. Lucas, capítulo 15. Perdão, Lucas, capítulo 18. Lucas, capítulo 18, versículo 10 em diante. Lucas 18, 10 em diante. Amém, irmãos? Lucas 18, versículo 10 em diante. Que diz assim: 2 homens foram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro, Lucas 18, versículo 10 até o 14. Lucas 18, versículo 10 até o 14, caso eu tenha falado errado. Ao templo para orar. Um era fariseu e o outro era publicano. O fariseu ficou em pé e orava de si para si mesmo, desta forma: Oh Deus, graças te dou porque não sou como os demais, homens roubadores, injustos, adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou dízimo de tudo que ganho. O publicano, estando em pé longe, nem mesmo ousava levantar os olhos para o céu, mas batia no peito dizendo: Oh Deus, tem pena de mim, que sou pecador. Digo a vocês que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque todo que se exalta será humilhado, mas que se humilha será exaltado. Aleluia, glória a Deus. O tema de hoje da pregação simplesmente é a diferença do crente soberbo e do crente humilde. E por mais que nós olhamos para nós mesmos e falamos: mesmo sou metida, soberba ou algo do tipo, mas vamos ver se nós se encaixamos em um desses. Nós somos o crente, o cristão, no caso, humilde ou soberbo, o que se exalta, o que se vangloria, o que diz: eu sou. Exemplo, eu estou aqui pregando, falo: eu sou, eu prego demais, você não sabe nada, eu sei, você não sou nada, você não sou nada. Isso é um exemplo de um crente soberbo, de um crente que se vangloria, que acha que suas obras é a causa pela qual irá consagrar-se em misericórdia. Crente soberbo, glória a Deus, aleluia, santo ao Senhor. É aquele que diz que pode, que é, e que ninguém é igual a ele ou igual a ele. É aquele que diz: eu canto melhor, eu prego melhor, eu oro melhor. Deus me escolheu porque Deus vê minha capacidade. Ele vê que eu sou melhor, Ele vê que eu sou capacitada para isso, para aquilo. Mas entenda uma coisa: você não é capacitado para nada, é Deus que te capacita. Você só foi chamado porque Deus Ele quis, porque Deus Ele permitiu que seu filho morresse lá na cruz hoje, para que nós pudéssemos ter o privilégio de vir à casa dele, de orar a ele, de entregar todos os nossos problemas a ele. Sabe que tudo isso é um privilégio, não é nada por merecimento de mim e de você.
Eu gosto de sempre pregar, referindo a minha pessoa e a pessoa das igrejas, e a todos em plural. Pois a palavra não só está sendo dita para a igreja, mas ela está sendo dita especificamente para mim, que estou trazendo ela. Estou tendo uma responsabilidade maior de praticar aquilo que está sendo dito. Eu vou citar uns frases aqui para da nossa meditação do texto que eu estou falando sobre a humildade e sobre o crente que é soberbo, que diz assim, do Billy Graham, grande homem conhecido, né? Não sei se vocês conhecem, mas o grande pregador, homem sábio, e que diz assim: a humildade é a marca registrada do cristão. O crente que é humilde, onde ele chega, ele é reconhecido. O crente que é soberbo, de longe o povo vê. Primeiro, que o crente soberbo, ele se acha melhor do que qualquer outro irmão da igreja. A sua denominação é santa. Ele é santo. Eu posso. Você pode ver o exemplo desse fariseu. Ele orando para si mesmo. A Bíblia lhe dizia que ele estava orando não para a exaltação de Deus, não como deve orar, porque orar, para quem não sabe, é uma humilhação perante a Cristo. Orar é humilhação. Mas eu estou pedindo algo, eu estou me humilhando. Claro que está se humilhando perante a Deus, mas não uma humilhação de algo ruim, mas uma humilhação dizendo: Deus, eu sou dependente de Deus. Deus, eu estou aqui hoje toda quebrada, eu preciso que o Senhor me dê força. Se eu preciso da destra da tua mão para me guiar, para me levantar da cama quando eu me acordar, porque se depender de minhas forças, nem sair da cama eu saio. Então a oração é humilhação, é exaltação perante a Deus. Eu me humilho e exalto a Deus. Aleluia. Através da oração é que se conhece o cristão. E esse cristão é um crente soberbo, orgulhoso. Ele orava bem assim. Vou aprofundar mais. Exemplo, vou começar a orar aqui. Eu vou começar a orar e falo: Jesus, obrigado porque eu prego demais. Jesus, obrigado porque eu oro demais, eu louvo demais e ninguém se iguala a mim. Obrigado, Senhor. Mas se dá início à oração, isso não é oração. Isso não se torna oração. Oração é se humilhar. Oração é reconhecer que nada é sem Cristo. Oração é reconhecer que Jesus, ele é o centro de todas as coisas e que nada nós somos sem Ele, porque na Bíblia mesmo relata que nada podemos fazer sem Cristo. Então, se o crente na sua oração ele ora assim, se exaltando, é um crente soberbo, e desse Jesus ele se afasta, e desse Jesus ele não se agrada. A palavra de Deus vai dizer lá em Provérbios 3, 24: Deus se opõe aos orgulhosos, ou melhor dizer, Deus ele não se agrada dos orgulhosos. Deus ele não gosta da oração dos orgulhosos, do jeito dos orgulhosos. Ele não se agrada de coisa nenhuma do que eles fazem, mas concede graças aos humildes. Quando nós somos humildes, Jesus ele concede graça a gente. E você pode até achar que graça não é algo tão, mas graça é a graça que nos trouxe até aqui. É a graça que nos dá força, é a graça do Senhor Jesus Cristo que permitiu que nós pudéssemos estar vivos. Também vou citar outra frase de Madre Teresa de Calcutá. A humildade é a chave para a santidade. Se eu sou humilde, eu sou santa. Se eu não sou humilde, eu sou uma ser humana imperfeita, fora daquilo que Deus manda ser. Ou melhor dizer, se eu não sou humilde, irmão, eu nunca vou reconhecer que sou pecadora. Se eu não sou humilde, eu nunca vou reconhecer que nada eu sou sem Cristo. Se eu não sou humilde, se eu sou orgulhosa, eu não vou orar para exaltar Deus, mas para me exaltar. Eu não vou pregar para exaltar Deus, mas para me exaltar. Eu não vou louvar para exaltar Deus, mas para me exaltar. Por quê? Porque eu estou sendo orgulhosa, porque eu não admito, porque eu não digo de quem eu sou verdadeiramente perante a Cristo. O crente soberbo e o crente orgulhoso, vamos se dizer que é quase a mesma coisa. Não há muita diferença.
Mas o que tem a ver crente soberbo e crente orgulhoso com a santidade? Deus, Ele se agrada daqueles que pecam e reconhecem seus pecados. Mas aqueles que pecam e não reconhecem seus pecados dizem: eu não peco, não, eu não sou igual a tu, não, mulher, tu é pecador, vai falar árvore seca e etc. A Bíblia já diz que está pecando. O crente que não reconhece o seu pecado, o crente que não reconhece que é ser humano imperfeita, errona, ele já está pecando, já começa daí. Também a frase de São Pedro II, que diz: a humildade é a base de todas as virtudes. Ou melhor dizer, uma pessoa humilde, ela é virtuosa, ele é virtuoso. Uma pessoa humilde, essa pessoa aí sim alcança a graça do Senhor, aí sim ela pode se chamar santa. Virtudes, ela se qualifica, ou melhor dizer, a humildade, quem tem humildade é virtuoso, é virtuosa. E quem é santo, quem carrega a santidade, quem carrega também já a obediência ao Senhor, reconhecimento de que nada é sem Deus, é virtudes, isso são virtudes, isso são qualidades de um cristão que é humilde. A Bíblia também vai dizer, irmão, que a recompensa do ímpio é destruição, do orgulhoso, do soberbo, do descrente que não gosta de admitir quem ele é realmente. É destruição, rejeição, castigo, separação de Deus. A recompensa do humilde é exaltação, bênçãos, guia e proteção, comunhão com Deus, herança com Deus. Aleluia, glória a Deus, de Deus. O crente que é humilde, ele está apto a Deus dar graças, a Deus abençoar, a Deus proteger, a Deus ajudar, a Deus estar sempre lá ouvindo orações. Mas o crente que não é humilde, o crente que é soberbo, o crente que não admite quem ele é realmente, esse sim não é ouvido por Deus. Deus, ele não ouve oração de crente soberbo, de crente que quer se achar melhor do que qualquer outro irmão. Hoje, na geração em que nós nos encontramos, os crentes orgulhosos é os que mais tem dentro da igreja. Hoje, na geração em que nós estamos, irmãos, as igrejas querem se achar mais santas do que as outras. Os irmãos querem se achar mais santos do que os outros. Só porque conhecem a mais da palavra, só porque fez curso de teologia, só porque tem bacharelado. Eu conheço a palavra de Gênesis, Apocalipse, e eles pregam do jeito que a gente não dá nem para entender, porque é bem chique mesmo, é bem importante. Mas o que eu quero dizer, meu irmão, minha irmã, é que esses que se acham melhor do que muitos pequenos na igreja, esses nada são, esses não são nada perante a Cristo, esses Deus rejeita as orações, esse Deus não dá graça, porque bem-aventurado é aqueles que são humildes, bem-aventurado é aqueles que reconhecem Deus. Eu não sou nada sem ti, Deus, eu não sou ninguém, eu dependo do Senhor todos os dias. Oh Deus, eu não estou me lavando, para me exaltar, mas para te exaltar. Eu não estou pregando porque eu me acho mais santa que os irmãos da igreja, mas porque o Senhor é santo e está trazendo a palavra para todos em plural dentro da igreja. Esse sim é ouvido por Deus, esse sim, aleluia, glória a Deus, se qualifica como um crente humilde, um crente que conhece seu determinado lugar, que conhece, reconhece quem ele é, que reconhece, irmão, que ele depende de Deus. Ser humano nenhum tem credibilidade para se achar melhor do que o outro, melhor do que o seu irmão por causa dos seus méritos, por causa de suas obras. Só porque eu designo na igreja, eu vou me achar melhor do que todo mundo. Só porque eu louvo bem, eu vou me achar melhor do que todo mundo. Só porque eu prego a palavra amenizada em assim boa, eu vou me achar melhor do que todo mundo. Só porque eu só vivo mal, pastor e etc. Isso não é obra, mas vamos botar como exemplo. Aí eu me acho melhor do que todo mundo. Só pode pisar na cabeça dos irmãos, nem a paz dá quando passa pela rua. Por quê? Porque é um crente orgulhoso, um crente que se acha melhor.
Hoje, na geração em que nós estamos, o povo não acredita em Deus usar uma pessoa que não tem condição financeira. Hoje, muitas pessoas para pregarem, elas têm que usar paletó. Para pregar no altar tem que usar paletó. Muitas pessoas para pregar tem que ser pastor, tem que ser seu quê? Tem que ter cargo. Oh meu Deus, que povo orgulhoso, que crentes orgulhosos, que crentes que não reconhecem, que não precisa de muito enfeite para adorar a Deus, para orar a Deus. Hoje uma oração de um crente, hoje as orações são bem assim, é bem, não dá para entender nada. Eu já teve um exemplo disso, uma pessoa que orou tão bonito, tão lindo, mas não precisa de enfeite. Para orar não precisa de enfeite, não precisa enfeitar a oração. Não precisa passar uma hora. Tem gente, irmão, a Bíblia dá um exemplo que os fariseus antes, quando eles iam orar, eles oravam na rua gritando. Eles oravam lá gritando: Jesus, Senhor, maravilhoso, glorioso Deus, isso tudo para se mostrar. Não é porque eles amavam Jesus, que eles queriam expressar um amor imenso a Jesus, não, coisa nenhuma. É que eles queriam se mostrar, é que eles queriam mostrar que é um crente que ora muito. Tem muito crente, irmão, tem muito crente que chega aqui na igreja, passa uma hora de joelhos aqui, e muitos vão olhar e falar: meu Deus, como ora essa menina, esse menino. Mas em casa não ora nem um minuto. Isso tudo para se amostrar. Crente soberbo, crente orgulhoso, crente que gosta de se amostrar, crente que gosta de enfeitar a pregação, enfeitar tudo. Irmão, eu faço eu escrevo isso daqui tudo porque minha memória não é muito boa, mas não é para enfeitar a pregação. Não é para enfeitar a pregação. Se for para decorar um versículo na mente, eu não consigo. Mesmo que eu leia mais de 1000 vezes, eu não consigo. É colocar aqui para eu ler e não se esquecer. Porque imagina eu ler o versículo, eu vou ler esse versículo na igreja. Aí quando for no culto, eu falo uma coisa nada a ver. Uma coisa que se o povo analisar na Bíblia, não tá errado o que eu estou falando. Então eu não coloco para me mostrar, para ser soberbo, nem algo do tipo. Eu estou colocando para deixar a pregação mais em ordem, para não falar qualquer coisa. Porque só meus irmãos vão falar: essa irmã não está estudando na Bíblia para pregar. Mas o que eu quero dizer, irmão, é que nós viemos ser humildes. Que nós viemos ser humildes, porque Deus, ele se agrada do humilde. E eu vou também citar aqui um exemplo muito claro sobre Paulo. Você não vai entender agora, mas vai entender. Tem dor, primeiramente, tem dor que Deus permite ficar em nossas vidas, para lembrar que somos dependentes de Deus. Eu não estou falando sobre dependência, mas a humildade, ela fica dependência. Quando nós reconhecemos que somos dependentes, a humildade vem. Em 2 Coríntios, irmãos, se quiserem abrir, amém. Se não quiserem também, amém. Mas em 2 Coríntios diz, 2 Coríntios 12, versículo 7 até o 10, que diz assim: e para que eu não ficasse orgulhoso com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que eu não me exalte. 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse: a minha graça é o que te basta para você, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Deus, o poder de Cristo, perdão. Por isso sinto prazer nas fraquezas, nos insultos, nas privações, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque Deus, quando sou fraco, então é que eu sou forte. Ou melhor dizer, Paulo, ele recebeu muitas revelações da parte de Deus. Paulo, ele foi arrebatado. Deus, ele deu visões a Paulo. Paulo, ele teve uma experiência incrível com Cristo. Que ser humano na terra, se ele se tivesse, ia estar se mostrando, ia estar se vangloriando. Mas Paulo, irmão, ele não podia falar o que ele viu, o que ele sentiu, o que ele presenciou. Por quê? Porque se ele falasse, ele estaria se gloriando de tão tamanha glória que era. A palavra do Senhor vai dizer que Paulo, irmão, ele tinha um espinho na carne. E esse espinho era necessário para que ele continuasse na dependência de Deus. Ou melhor dizer, se ele falasse o que ele viu, o que ele sentiu, o que ele presenciou, as revelações que Deus ele mostrou a Paulo, se ele falasse para nós iríamos
exaltar Paulo. Nós iríamos falar, meu Deus, que é isso? Paulo também está no sentido de que ele estava se gloriando, de que ele estava se exaltando. Mas Deus, aleluia, glória a Deus, dotou um espinho na carne de Paulo para que ele dependesse do Senhor. Ou melhor dizer, esse espinho era uma dor, esse espinho era lutas, era dificuldades. Ele falou que como foi. Ele falou que Jesus, que Deus enviou um mensageiro de Satanás para me esbofetear a fim de que eu não me exalte. Era necessário a dor nele para que ele se tornasse, para que ele reconhecesse que ele era dependente de Deus, para que ele se tornasse dependente mais ainda de Deus. Era necessário a dor, era necessário a dor. E a dependência, irmão, para quem não sabe, se nós reconhecemos que nós somos dependentes, nós somos humildes. Se nós reconhecemos que nós somos dependentes de Deus, esse sim é humilde. Pois nada nós somos sem Cristo. Era necessário dor em minhas vidas, em todas as suas vidas. Exemplo muito claro. É crente de quando pede uma bênção a Deus, Deus dá. Aí quando Deus dá a bênção, se afasta do Senhor. Usa a bênção que Deus deu para fazer outras coisas. Mas quando ele permanece com a bênção de Deus, ele continua se humilhando aos pés do Senhor, ele continua reconhecendo que é dependente de Deus. Filipenses 2, 5 até o 11 diz bem assim. Peraí. Perdão, 1 Pedro 5, 6, 7, que diz assim: peço igualmente aos jovens, que sejam sujeitos aos que são mais velhos, que todos se revistam de humildade no trato de uns com os outros, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graças aos humildes. 6 diz assim: portanto, humilhe-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele em tempo oportuno os exalte. 7 diz assim: lance sobre Ele todas as suas ansiedades, porque Ele cuida de vocês. Aleluia. Quem não sabe, o puro significa o tempo de Deus. Ele falou aqui para que aconteça no tempo, para que aconteça no tempo oportuno, que significa para que aconteça no tempo de Deus. Ou melhor dizer, a palavra do Senhor, ela está nos relatando, ela está nos dizendo que é necessário humilhar perante a Cristo. E uma dessas razões, irmãos, é quando estamos tristes. Uma dessas razões é quando estamos na pior dificuldade. Pessoas depressivas, pessoas que têm ansiedade, pessoas que têm crise de pânico, pessoas que necessitam de um abraço, que necessitam de alguém para conversar, que necessitam de um amigo, de um ombro amigo. Essas pessoas especificamente é que tem que se ajoelhar, é que tem que se humilhar perante a Cristo, entregar seus problemas. Meu irmão, eu lhe digo que nós não devemos se exaltar com nossos méritos, que nós não devemos se exaltar porque eu canto bem, porque eu prego bem, porque eu vou à igreja todos os dias, porque eu dizimo na igreja. Não, coisa nenhuma, mas que nós venhamos exaltar aquele Deus, o Deus que tudo pode, o Deus que tudo faz, o Deus que tudo é, o Deus que nos dá força, que nos dá coragem. Aleluia. Espero que os irmãos coloquem em prática e eu também. E a palavra de hoje é: nós devemos ser crentes humildes. E um dos exemplos, irmão, é de eu me achar melhor do que qualquer um aqui dentro da igreja. E eu não reconsiderar a palavra e o louvor de Deus. Ou melhor dizer, que eu não dar ouvidos. Muitos crentes hoje, na geração de hoje, olham para o irmão, para a irmã, e vê como ele se veste porque é humilde ou algo do tipo. E eles não ouvem a palavra de Deus porque é humilde, porque é pobre, não tem condição financeira. Hoje, na geração de hoje, o orgulho, crentes soberbos têm surgido. E Deus, ele tem alertado a igreja: humilhe-se diante de mim e não sejam soberbo ou orgulhosa, querendo ser mais do que os outros. Denominações
com indiferença de visões, porque se acham melhor do que as outras, se acham melhor na pregação, se acham melhor em tudo e menospreza as outras, como a nossa igreja, por exemplo, que é pequenininha, que não tem condição financeira. Denominações estão sendo, não é nem corrompido pela religião. Meu nariz em pé, eu posso, eu sou, eu prego melhor, nós somos melhores. E Deus diz para nós nessa noite, para a igreja plural todas, sejam os humildes, porque eu dou graças aos humildes. Mas aqueles que são soberbos, esses eu não me agrado. Mas aqueles que não reconhecem que são pecadores e que são dependentes de mim, esse eu tampo os ouvidos e não estou nem aí para a oração deles. Por quê? Porque eles não reconhecem que são seres humanos ilimitados, pecadores. E daqui eu já agradeço a minha rica oportunidade e que nós venhamos pôr em prática.